Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando Evangelho. Esse vídeo ele faz parte da playlist Bereanos Análise e como vocês sabem eu tenho um propósito de analisar pregadores, acontecimentos relacionados ao movimento cristão evangélico no nosso país e trazer uma análise bíblica pautada nas Sagradas Escrituras. E algo que tem agitado a internet nas últimas semanas é o caso do ator homossexual, conhecido por muitos, que protagonizou o filme Minha Mãe é uma Peça. O ator Paulo Gustavo ele está internado na UTI do Hospital de Rio de Janeiro desde o dia 13 de março por complicações do Covid-19. E o que está repercutindo na internet são vídeos do ator escarnecendo do casamento heterossexual. Confira esse vídeo comigo. Gente, que coisa linda. Vou falar uma coisa com você, padre. Casei meu marido. Não pode. Por que não pode? Quem escreveu? Não existe igreja. Não... Quem escreveu essa Bíblia? Tá desatualizado isso. Se Deus fosse vivo, se Jesus Cristo fosse vivo hoje, estava no show de Pablo Vittar. E a família do ator Paulo está pedindo orações e um tal pastor José Olímpio da Assembleia de Deus publicou no seu Instagram uma foto em que aparece o Paulo Gustavo no filme Minha Vida em Marte de 2018 e na legenda do seu Instagram escreveu: esse é o ator Paulo Gustavo que alguns estão pedindo oração e reza, e você vai orar ou rezar? Eu oro para que o dono dele o leve para junto de si. E José Olímpio apagou a sua postagem do Instagram, porém não encontrei nenhum vídeo dele se retratando das suas alegações, o que seria mais justo em pedir desculpas para a família do ator dessa atitude pecaminosa. E após essa repercussão negativa da fala desse pastor, as pessoas que não são cristãs estão indignadas pela tal atitude de falta de empatia pelo próximo, meus irmãos. Se você pesquisar, por exemplo, na internet, vídeo de maldições que evangélicos pronunciam contra artistas, pessoas do movimento secular, são inúmeros vídeos. Valdomiro Santiago amaldiçoou Marcelo Rezende, que veio a falecer de câncer no pâncreas. E uma missionária chamada Cristina Maranhão decretou juízo sobre William Bonner, apresentador do Jornal Nacional, que Deus viria como juízo, tirando a cabeça dele. Está dizendo aqui nessa noite: conta os dias e vocês vão ver o que Jeová vai fazer nessa terra. Ele vai dar uma volta na Rede Globo. Ele vai descer com os dois pés. Ele vai pegar na mão de alguém. Vai permitir Satanás pegar essa pessoa e levar para as profundezas do inferno, porque já machucou a igreja, já escandalizou a igreja, já falou que não devia. Só que tem um povo orando. A Rede Globo vai ser sacudida por Deus. Diabólica, usada do inferno. Arachóia, Midácia. Deus sempre tem seus instrumentos para usar. E um tal de William Bonner, que se prepare. A espada de Deus vai descer na cabeça daquele camarada. Uma vez um malfeitor me maltratou tanto, que me deixou tão transtornado, tão triste. Toda hora chegava uma notícia: ó, tá falando mal de você, põe lá. Eu botava lá e ele falando. Eu botava lá e ele falando: corta pra mim, o Valdemir é papapai, pepepé e pipipi. E pá no Valdemir, e pá no Valdemir. O Valdemir perdeu a paciência e falou: a mão de Deus te pesa hoje. Você sabe o que está acontecendo com ele? Quem sabe? Você já parou para pensar se William Bonner estivesse vendo esse vídeo ou alguém relacionado à família dele? Qual seria a recepção dele para essas pessoas dessa denominação? Ou alguém da Assembleia convidasse ele para ir a um culto dessa igreja? Um juízo de Deus, William Bonner, está vindo sobre a sua cabeça. Que legal esse vídeo, né? E a família agora de Paulo Gustavo, desse ator, recebendo a notícia de um pastor orando para que ele se junte ao diabo nas palavras desse pastor. E o que mais me deixa indignado é como esses tipos de pessoas relacionados ao meio evangélico fazem sucesso. E eu tenho muita vergonha disso. Às vezes eu tenho dor de cabeça, fico exausto de ver
tanta loucura em nome de Deus e como é difícil ser cristão entre esses falsos cristãos no nosso país. Você tem vergonha de ser comparado e generalizado como se vocês cristãos verdadeiros que estão me escutando fizessem parte desses movimentos que mais sujam o nome de Deus, meus irmãos. E eu tenho vergonha disso. Isso não é evangelho. E como fica a nossa reputação diante disso, irmãos? E analisando esses fatos, como vocês acham que os ímpios nos enxergam, os cristãos em geral, com esses tipos de alegações? Como fica a reputação da igreja, o nosso testemunho diante do mundo? O mundo deve rejeitar a nossa mensagem pela verdade do evangelho, não por maldições e ataques agressivos que aplicamos às pessoas e discursos de ódio. A comunidade evangélica, meus irmãos, nos últimos anos tem ficado em destaque mulheres, homens, proferindo maldições, juízos sobre os ímpios, sujada a reputação da igreja de inúmeras maneiras. E após eu contextualizar vocês sobre esse ocorrido e mostrar a minha indignação também, meus irmãos, o que a Bíblia fala sobre juízos de Deus aplicados nessa vida. O texto utilizado por muitos para descrever o estado do ator Paulo se encontra no livro de Gálatas. Vamos ler o texto bíblico. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que o homem semeia para a sua própria carne, colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas capítulo 6, do versículo 7 ao 8. O texto de Gálatas está falando de um princípio agrícola, aplicado metaforicamente ao reino moral e espiritual. E é um ensino claro em toda a Escritura. E um exemplo claro eu gostaria de compartilhar com vocês que está no livro de Provérbios. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram acertar a minha repreensão, eu de minha parte vou rir-me de sua desgraça. Zombarei o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater sobre vocês, como uma tempestade, quando a desgraça os atingir, como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Muitos pecadores respondem os chamados de Deus ao arrependimento com zombaria, indiferença já nesse mundo. E quando não há mais tempo para arrependimento, eles tentam buscar a Deus, mas já é tarde demais. E o texto é bem claro. Portanto, comerão do fruto do procedimento dos seus próprios conselhos e se fartarão. Esse é o princípio da colheita e ele é bem melhor desenvolvido nas palavras do apóstolo Paulo em sua carta em Romanos capítulo 1. Vamos ao texto bíblico. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receber em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. O termo Deus entregou é um termo jurídico em grego usado para dar a sentença de um prisioneiro. Paulo enfatizou essa entrega nos versículos 26 e 27. Literalmente, o homem é entregue para ser prisioneiro dos seus próprios desejos, do seu coração enganoso. E na minha opinião, ser abandonado por Deus nesse mundo é algo muito assustador, meus irmãos. Esse texto descreve o abandono de Deus e a remoção da sua graça sobre os homens.
Quando os homens rejeitam a revelação de Deus na criação, rejeitam a verdade de Deus no Evangelho, Deus demonstra a sua ira, removendo a sua graça sobre os homens. Já nesse mundo, meus irmãos, vemos claramente a ira de Deus sendo manifestada em muitas pessoas. A prática homossexual, por exemplo, é uma evidência clara que Deus removeu a sua graça restritiva na vida de uma pessoa e entregou ela aos seus próprios desejos pecaminosos do seu coração. E o apóstolo Paulo também ensina a lei da semeadura no texto de Gálatas, que nós iniciamos sobre esse estudo. E o ensino de Paulo não é somente para os incrédulos, meus irmãos, mas para o mundo inteiro. Deus não pode ser escarnecido por ninguém. E por que esse texto atualmente é aplicado somente aos incrédulos, aqueles que não creem na Bíblia? Esse texto ele pode ser aplicado claramente na vida de muitos ditos cristãos. Mas como um cristão ele pode zombar de Deus, Gabriel? Por exemplo, você tem escutado o Evangelho, as exortações de Cristo e não tem praticado elas? Você tem levado a vida cristã de qualquer jeito? Você tem dado um péssimo testemunho entre amigos, familiares? Ou, por exemplo, você tem praticado coisas no culto como pornografia, mentiras ou qualquer prática que somente Deus sabe? Então você está zombando de Deus. Tudo que você está plantando, meu irmão, você colherá para a destruição eterna. Se hoje você planta hipocrisia, você colherá destruição para a sua alma. Cada pessoa será recompensada pelas suas obras nesse mundo. E não somente aqueles que praticam homossexualidade. Já vimos que o texto de Romanos, e já nesse presente, nesse mundo, aqueles que semeiam para a carne já colhem frutos da ira de Deus já nesse mundo. Mas todos aqueles que já nesse mundo também vivem na hipocrisia, rejeitam a verdade de Deus, já sofrem outro tipo de juízo de Deus. Veja esse outro texto bíblico comigo. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 11. As pessoas que preferem amar o pecado, a mentira, não querem a mensagem do Evangelho, não querem se arrepender, receberão de Deus um juízo terrível. O próprio Deus envia a operação de um erro através de Satanás como instrumento de julgamento. E isso é muito terrível, meus irmãos, pois o juízo de Deus está sendo derramado já nesse mundo em muitas dessas pessoas que estão nessas seitas rejeitando a verdade e elas querem a mentira. Deus envia Satanás para enganar elas mais ainda. E muitos ditos profetas, cristãos falsos nesse mundo, escutarão palavras terríveis no dia do juízo, proferidas pelo próprio Senhor Jesus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam mal. E agora me responda, vocês profetas do juízo de Deus e propagadores de maldições na vida das pessoas, por que cantores gospels como Lázaro faleceram recentemente de Covid? Foi juízo de Deus? Ou não era o tempo determinado por Deus que chegou a hora da vida do irmão Lázaro? Será que a tempestade, quando bate no teto da casa do incrédulo, também não bate no telhado do cristão também? Ou será que nessa pandemia somente incrédulos faleceram? Muitos de nossos irmãos também não morreram por causa desse vírus que tem se alastrado no mundo inteiro? Faça essa pergunta. Meus irmãos, a pandemia ela veio para todos, quer você seja cristão, macumbeiro, espírita, mórmon. E o dia decretado por Deus da nossa saída desse mundo é para nos levar para a glória. E os outros, meus irmãos, é juízo eterno e condenação. E esse tipo de ensinamento ele tem se difundido muito no Brasil pelos pregadores triunfalistas, que dizem que crente não fica doente, crente não tem dificuldades nesse mundo. E se você tem qualquer dificuldade assim ou semelhante, tem algo de errado na sua vida com Deus. E se for isso, os apóstolos, eles eram um desastre, uma fraude. Eles eram os piores cristãos da face da terra. Eles foram martirizados, escarnecidos, ridicularizados e foram chamados de escória da terra em Roma. À luz da teologia da prosperidade triunfalista, os apóstolos deveriam ser excluídos dela, excluídos das escrituras também. E indo agora à conclusão desse estudo, muitos têm usado o vídeo do ator Paulo repudiando o casamento heterossexual,
que eu coloquei no início desse vídeo e tem alegado que foi um ato de zombaria e Paulo, o ator, ele só está colhendo aquilo que ele plantou. De certa forma, que dissemos anteriormente, Deus retira sua graça na vida das pessoas que rejeitam a revelação da criação, da sua palavra. Mas o que nós cristãos podemos esperar de um incrédulo? Que ele creia nas Sagradas Escrituras, no que está escrito em Gênesis? Meus irmãos, lembre agora da sua vida antes da sua conversão, dos momentos que você rejeitava a palavra de Deus, escarnecia da igreja, dos cristãos. Eu já fiz isso. Paulo, o apóstolo, o maior missionário, também fez. Ele mandou prender e matar muitos cristãos. Mas quem abriu os olhos dele? O Espírito Santo. Você acha que orar pela morte de alguém é uma atitude bíblica vinda do próprio Cristo? As Escrituras dizem que não. E Jesus foi escarnecido, colocaram uma coroa de espinhos nele, cuspiram na sua face e ele foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Mesmo na cruz, os escribas zombaram dele, dizendo: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Mateus capítulo 27, versículo 42. E em tudo isso, Cristo se calou diante das ofensas. E qual foi as palavras do nosso Senhor que Lucas registrou em seu evangelho? Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, do versículo 34. Todos aqueles que conspiraram para matar Jesus, quer seja Judas, os escribas, a omissão de Pilatos, não sabiam que eles estavam crucificando o Rei da Glória. Eles não tinham conhecimento da maldade que eles estavam cometendo. A oração de Cristo, enquanto eles estavam zombando dele, demonstravam para nós a maravilhosa compaixão da graça divina de Deus. Assim deve ser a nossa posição como cristão, diante das acusações, escárnio dos incrédulos. Nós não devemos amaldiçoar alguém, mas sim orar pela conversão e que Deus tenha misericórdia das pessoas, porque Deus é que traz o arrependimento. E Paulo deixa isso bem claro, escrevendo a carta para Timóteo. Disciplina eles com mansidão aos que se opõem à verdade, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. 2 Timóteo no capítulo 2, do versículo 25. E apesar do contexto de Paulo se referir a instruções daqueles que querem ensinar, esse princípio deve ser aplicado por todo cristão. Quer pregar o evangelho, meu irmão? Faça com amor, mansidão. E se alguém se opor, escarnecer de você, continue manso. Ore pela pessoa. Não discuta, por exemplo, no sentido de uma batalha ou provocação. Deus que concede o arrependimento para a pessoa. E o arrependimento é produzido apenas pela graça de Deus. E sem a graça, qualquer esforço humano é inútil. E para finalizar o estudo, irmãos, existiam pessoas, por exemplo, na igreja de Corinto, que antes eles eram homossexuais, que se converteram. Veja o texto bíblico. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios do capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Observe no texto: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Quando Paulo chegou, por exemplo, à cidade de Corinto pela primeira vez, ele levou a mensagem do evangelho para inúmeras pessoas que viviam em pecados sexuais como homossexualismo, efeminado, sodomia, que era uma prática comum naquela época em Roma e em muitas cidades. E Paulo segue o exemplo de Jesus, que ele não veio chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E quando esses pecadores se arrependiam desses pecados, meus irmãos, o que acontecia? Jesus comia com eles em suas casas. E Paulo descreve que muitos deles foram lavados e santificados, homossexuais que abandonaram a sua vida anterior pela mensagem do evangelho. Quando Paulo, por exemplo, ele teve um encontro com Cristo lá em Damasco,
Cristo perdoou os seus pecados e Ananias, ele instruiu Paulo a ser batizado e se lavar de seus pecados. Paulo compartilha essa mesma experiência com os homossexuais de Corinto, que ele tinha limpado, ele tinha se lavado de seus pecados quando ele era perseguidor da igreja de Cristo. E agora ele diz à igreja de Corinto que eles foram limpos do seu pecado pela pregação do evangelho. E isso é maravilhoso. Essa é a mensagem que nós devemos pregar. E essa foi mais uma análise bíblica aqui no canal, meus irmãos, e eu gostaria de encerrar esse vídeo orando para que Deus não somente derrame misericórdia sobre a vida do ator Paulo, mas que ele se arrependa dos seus pecados e ele se recupere dessa fase que ele está passando, e não somente dele, mas de muitas famílias que estão passando por situações semelhantes nesse exato momento. Que Deus conforte o coração dos familiares e que através de um bom testemunho da igreja e amor pregado por nós, ele chegue ao arrependimento e abandone as suas práticas pecaminosas. Isso somente por uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus, assim como aconteceu na minha vida e também na sua vida, cristão. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.